Pare e pense por um instante. Em um mundo que grita por autonomia, por autossuficiência, onde a palavra de ordem é faça você mesmo a qualquer custo, será que colocar Deus em primeiro lugar é uma fuga da realidade, uma ideia ultrapassada? Ou será que, na contramão de tudo isso, essa é a estratégia mais audaciosa, a mais inteligente e a mais revolucionária para você dominar o caos e alcançar o tipo de sucesso e triunfo que a maioria das pessoas nem sonha em ter? Pois é, prepare-se para um chacoalhão nas suas convicções. Existe uma crença forte por aí de que a estabilidade e a verdadeira prosperidade vêm do que você controla, do seu esforço individual, da sua capacidade de manipular cenários. E claro, esforço e controle são importantes, mas e se eu te disser que a verdadeira estabilidade, a riqueza que não se abala com crises, a abundância que flui sem esforço hercúleo, não vem do que você tenta agarrar com as próprias mãos, mas do que você entrega, do que você alinha a uma força maior, a algo que transcende o seu entendimento e o seu controle? É isso mesmo. Em um mundo que prega a autossuficiência a qualquer custo, entregar o controle, colocar Deus, ou a inteligência infinita, como você preferir chamar, em primeiro lugar, pode ser a sua recompensa rápida para uma vida de menor esforço, mais paz e resultados exponencialmente maiores. Você já se pegou exausto, tentando controlar cada mínimo detalhe da sua vida, do seu trabalho, das suas finanças, dos seus relacionamentos? Aquela ansiedade que não te larga, a busca incessante por respostas sem encontrar um alicerce firme, a sensação de que, mesmo com algumas conquistas materiais, ainda falta algo, um vazio que nada preenche? Essa dor, essa inquietação, é o grito da alma que tenta carregar o mundo nas costas. É como se você estivesse em um barco à deriva, tentando remar com todas as suas forças, mas sem uma bússola ou um motor que te leve ao destino certo. E o mais cruel é que essa luta muitas vezes te impede de ver as soluções que estão bem na sua frente. Mas e se eu te disser que mestres como Napoleão Hill, ao falarem incansavelmente de inteligência infinita, de fé inabalável e do poder de um propósito definido, estavam, em essência, apontando para o mesmo princípio fundamental de colocar algo maior que você em primeiro lugar? Para Napoleão Hill, era a base para superar o diabo da dúvida, do medo e da procrastinação, como ele tão brilhantemente descreveu em Mais Esperto que o Diabo. Ele sabia que essa conexão era a verdadeira fórmula da autoconfiança, o segredo por trás das leis do sucesso que levam ao triunfo duradouro. É como se a sabedoria temporal que encontramos nos Salmos e Provérbios se unisse à ciência do sucesso para nos mostrar um caminho que vai além do que os olhos podem ver. A solução para essa busca incansável e para a ansiedade que ela gera não é um atalho mágico, mas uma mudança de prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre dogmas ou fanatismo religioso, é sobre uma inteligência estratégica de alinhamento com as leis universais que regem o universo e a prosperidade. É o caminho para o triunfo que começa com a construção de um alicerce inabalável, permitindo que você manifeste seu propósito com clareza, poder e uma paz que transcende o entendimento. Está na hora de parar de remar contra a maré e começar a navegar com o vento a seu favor. Agora, eu quero ouvir de você, honestamente, qual é a maior mudança, a maior transformação, que você acredita que colocar Deus em primeiro lugar pode trazer para a sua vida? Compartilhe seu coração conosco nos comentários e afirme dizendo com toda a sua fé nos comentários aqui abaixo: Deus é o meu alicerce, a minha base forte. Depois de sentir na alma o peso de tentar controlar tudo sozinho e a promessa libertadora de uma força maior, é crucial entender o ponto de partida de tudo. O que, de fato, significa colocar Deus em primeiro lugar. Para muitos, essa frase pode soar como um sermão de domingo, algo distante da realidade agitada do dia a dia. Mas, meu amigo, estamos falando de uma das leis do sucesso mais poderosas e antigas, uma que transcende dogmas e crenças específicas. Aqui, não se trata de religião, mas de prioridade e de encontrar o alicerce mais firme para a sua vida e para o seu desenvolvimento pessoal. Colocar Deus em primeiro lugar significa, essencialmente, alinhar seus valores, suas decisões e seu propósito de vida a princípios maiores, a uma fonte de sabedoria e poder que está além do seu intelecto limitado. É reconhecer que existe uma inteligência universal, uma força criadora, ou o que Napoleão Hill chamava de inteligência infinita, que opera no universo e que, quando acessada, pode guiá-lo a um triunfo que você jamais alcançaria apenas com seus próprios esforços. É mudar o eixo da sua existência do eu para o divino, ou o princípio universal, se preferir, como seu ponto de referência primário. A grande diferença, e aqui está o pulo do gato, é parar de focar apenas em buscar as bênçãos e começar a focar em buscar o abençoador. Pense bem,
Quando você está sempre correndo atrás das coisas, dinheiro, reconhecimento, um relacionamento perfeito, você pode até conseguir algumas delas, mas a perseguição em si é exaustiva e muitas vezes vazia. Quando você coloca a fonte de todas as bênçãos em primeiro lugar, quando você prioriza essa conexão e esse alinhamento, as bênçãos, a abundância, o triunfo, a paz, começam a fluir para você de forma mais natural e sustentável. É a lei universal da atração em sua manifestação mais pura. Essa prioridade gera uma fórmula da autoconfiança inquebrável. Por quê? Porque você não está mais confiando apenas em sua própria capacidade, que é finita e sujeita a falhas. Você está se conectando a uma fonte de poder ilimitado. Quando você sabe que está agindo em alinhamento com algo maior, que suas intenções são puras e que você está buscando um propósito que o transcende, o medo e a dúvida diminuem. Você não fica mais paralisado pelo diabo da incerteza, como Napoleão Hill tão bem descreveu em Mais Esperto que o Diabo. Você se sente seguro para dar passos ousados, mesmo diante do desconhecido, porque a fé se torna seu guia mais confiável. As frases de Napoleão Hill frequentemente nos lembram da importância de um propósito definido. Mas quando esse propósito está alinhado a uma prioridade divina, ele ganha uma dimensão e uma força que o tornam invencível. Não é apenas o que você quer, mas o que você sabe que é certo, que está em harmonia com as leis maiores do universo. Essa é a base de todo verdadeiro desenvolvimento pessoal, construir a partir de um alicerce que não pode ser abalado pelas tempestades da vida. É a certeza de que, ao colocar essa força superior em primeiro lugar, você está construindo sua vida sobre a rocha, e não sobre a areia, garantindo um triunfo que não é passageiro, mas eterno em seu significado e impacto. E se a mensagem deste vídeo está tocando seu coração e você sente que é hora de construir uma vida inabalável, alicerçada nos princípios que trazem um verdadeiro triunfo e uma abundância que vai além do material, então não hesite. Clique agora no botão de se inscrever e junte-se a nós nesta jornada de transformação. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso, aprendendo com a sabedoria temporal de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. Sua vida nunca mais será a mesma. Venha fazer parte dessa comunidade que prioriza o que realmente importa. Se colocar Deus em primeiro lugar significa estabelecer um alicerce inabalável para sua vida. A consequência imediata e mais transformadora dessa postura é o acesso a uma mente mestra espiritual. Não estou falando de um grupo de pessoas, mas de um estado mental de conexão profunda que te concede uma clareza e uma paz que pouquíssimos experimentam. Lembra do ruído interno que discutimos anteriormente, aquela voz incessante de preocupação e ansiedade que sabota seu desenvolvimento pessoal? Quando você prioriza essa conexão com o divino, esse ruído simplesmente começa a diminuir, como uma rádio que finalmente encontra a sintonia perfeita. Pense na inteligência infinita que Napoleão Hill tão incansavelmente abordou em suas obras. Para ele, essa era a fonte de todo o conhecimento, criatividade e poder. Ao alinhar-se com o divino, você está, em essência, plugando-se a essa fonte suprema. É como ter um canal direto para a sabedoria que transcende o intelecto humano. As dúvidas se dissipam, as soluções para problemas complexos parecem surgir do nada, e a criatividade flui sem esforço. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança, saber que você tem acesso a um guia interno infalível. A grande armadilha da vida moderna é a ilusão de que precisamos controlar cada detalhe. Tentamos prever cada problema, planejar cada passo com perfeição, e nos esgotamos nessa busca incessante por um controle que é, na realidade, impossível de ser alcançado. Essa necessidade de controle excessivo é um dos grandes agentes do diabo da preocupação, que Napoleão Hill tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo. O diabo quer te convencer de que você é o único responsável por tudo, que o peso do mundo está nos seus ombros, e assim te mantém paralisado pelo medo e pela ansiedade. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você entrega o que não pode controlar. Não é uma entrega de responsabilidade, mas uma entrega de ansiedade. Você faz a sua parte com excelência, com propósito, com fé, e confia que o universo, ou a força superior, fará a parte que cabe a ele. Essa prioridade elimina a necessidade obsessiva de controlar cada detalhe, reduzindo drasticamente seu nível de estresse e abrindo espaço mental para o que realmente importa. As leis do sucesso nos mostram que a mente livre de preocupação é um campo fértil para a manifestação. Um exemplo prático e poderoso disso é a prática da oração ou da meditação focada nessa conexão. Não se trata de uma lista de pedidos,
mas de um momento de alinhamento. Ao se sentar em silêncio e entregar suas preocupações a essa força maior, ao buscar orientação e não apenas respostas prontas, você permite que insights surjam. Muitas vezes, a solução para um problema complexo no trabalho ou em um relacionamento pode vir como uma intuição clara durante esses momentos de conexão. É como se sua mente mestra espiritual estivesse ativa, te guiando. Essa clareza mental e essa calma que vem de priorizar o divino são a base para o seu triunfo. Você não apenas ganha paz, mas também uma capacidade ampliada de discernimento, de tomar decisões alinhadas e de agir com uma confiança que vem de uma fonte que nunca falha. Essa é a promessa da lei do triunfo quando aplicada com um alicerce espiritual, uma vida de propósito, paz e prosperidade que nasce de dentro para fora. Já compreendemos que colocar Deus em primeiro lugar nos concede uma mente mestra espiritual, capaz de trazer clareza e acalmar o ruído interno. Agora, vamos conectar esse princípio com um dos conceitos mais poderosos de Napoleão Hill, o propósito definido. Para Napoleão Hill, a clareza de um objetivo era o ponto de partida para toda realização. Mas e se eu te disser que, quando seu propósito pessoal se alinha a um propósito divino, ele ganha uma força, uma ressonância e uma invencibilidade que o elevam a um patamar que a maioria sequer pode imaginar? Um propósito puramente terreno, por mais ambicioso que seja, como construir uma fortuna, alcançar um cargo de poder ou ter fama, pode ser grandioso, mas muitas vezes carrega consigo um certo vazio, uma busca incessante por algo mais que nunca chega. É como construir uma casa sem um alicerce profundo. Ela pode ser bonita por fora, mas não resistirá às tempestades. No entanto, quando você coloca Deus em primeiro lugar e alinha seu propósito definido a essa força maior, seu objetivo transcende o material. Ele ganha um significado que o conecta ao fluxo universal da criação e da contribuição. É a diferença entre querer ser rico apenas para ter, e querer ser rico para poder impactar, para servir, para transbordar. A sabedoria dos provérbios é incisiva ao enfatizar a busca por sabedoria e entendimento como a prioridade máxima, antes mesmo da riqueza. Provérbios 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o entendimento. Isso não é uma rejeição à prosperidade, mas um convite a construir a vida sobre um alicerce de valores eternos, onde a sabedoria divina ilumina seus caminhos e seus objetivos. Quando seu propósito é guiado por essa sabedoria superior, ele não é apenas ambicioso, ele é ético, sustentável e capaz de gerar um impacto positivo muito além das suas próprias necessidades. As frases de Napoleão Hill sobre o propósito definido ressaltam que ele deve ser claro, específico e ardente. Mas a união com o propósito divino adiciona a ele uma dimensão de serviço e significado. Imagine alguém cujo propósito é criar uma empresa de tecnologia. Se o objetivo é apenas ficar rico, as decisões podem ser pautadas unicamente pelo lucro. Mas se o propósito está alinhado a um desejo maior de resolver problemas da humanidade, de gerar empregos com dignidade, de inovar para o bem comum, essa empresa não só terá mais chances de triunfo duradouro, como também será uma fonte de inspiração e abundância para muitos. Essa prioridade em Deus e o alinhamento com o propósito divino também servem como um escudo contra o diabo da dúvida e do desânimo, que Napoleão Hill tão bem descreveu em Mais Esperto que o Diabo. Quando seu propósito é maior que você, quando você sabe que está trabalhando em algo que tem um significado espiritual, as adversidades parecem menores. A fórmula da autoconfiança se torna inabalável, pois você não está mais contando apenas com sua própria força, mas com a direção e o apoio de uma inteligência superior. Em suma, ao colocar Deus em primeiro lugar, você não apenas define um objetivo, você dá a ele uma alma, uma direção maior. Seu propósito definido se torna um farol guiado pela luz divina, assegurando que o seu caminho não seja apenas de conquistas materiais, mas de um triunfo que ressoa com significado eterno e contribui para o bem maior. Essa é a verdadeira essência do desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível. Se o seu propósito é definido e alinhado a algo maior, a força que o impulsiona em direção ao triunfo é a fé inabalável. Essa não é uma fé cega, passiva, que espera que as coisas simplesmente aconteçam. Pelo contrário, é uma convicção tão profunda no seu objetivo e na força que o guia, que ela se torna o motor da sua ação, a energia que move você para a manifestação. Para Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, a fé é um dos 13 princípios fundamentais do sucesso, o elixir que estimula o poder do pensamento e o transforma em realidade. E ele estava certíssimo. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar,
Você não apenas estabelece um alicerce sólido, você injeta uma dose poderosa de fé em cada aspecto da sua vida. Essa prioridade solidifica sua fé, tornando-a verdadeiramente inabalável diante dos obstáculos. Pense comigo, quando você está conectado a uma fonte de poder ilimitado, a crença na sua capacidade de superar desafios se torna muito mais forte. As dúvidas, o medo e a procrastinação, os diabos que Napoleão Hill tão bem expôs em Mais Esperto que o Diabo, perdem a sua força quando confrontados por uma fé que se apoia em algo maior que a sua própria mente. Essa fé não te isenta da ação, pelo contrário, ela te impulsiona à ação inspirada. É aquela sensação de que você sabe o que precisa fazer, mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. É a coragem de dar o primeiro passo, de persistir quando a maioria desistiria, porque sua fé te assegura que o objetivo é possível e que você está sendo guiado. As leis do sucesso de Napoleão Hill, como a autossugestão e a persistência, só atingem seu pleno potencial quando alimentadas por uma fé genuína. A fórmula da autoconfiança se torna completa quando você não apenas acredita em si mesmo, mas também na força maior que o apoia. Vejamos um exemplo prático. Imagine alguém que tem o desejo ardente de iniciar um negócio próprio. Sem fé, essa pessoa pode ser paralisada pelo medo do fracasso, pela falta de recursos, pela incerteza do mercado. Ela pode até ter um plano, mas a falta de convicção a impediria de agir. No entanto, alguém que coloca Deus em primeiro lugar, que nutre uma fé inabalável em seu propósito e na sua capacidade de manifestar, agirá de forma diferente. Mesmo diante dos mesmos desafios, essa pessoa vai, primeiro, buscar inspiração e direção. Em vez de se desesperar, buscará clareza em momentos de conexão, seja com uma oração ou meditação, confiando que as respostas virão. Segundo, agir com ousadia e persistência. Fará o plano, sim, mas o executará com a convicção de que está no caminho certo, ajustando a rota conforme necessário, sem se abalar pelas dificuldades. Ela não vai parar porque um investidor disse não, ou porque o primeiro protótipo não deu certo. A fé é o combustível que a fará tentar de novo, com mais inteligência e determinação. Terceiro, manter a serenidade. Mesmo nos momentos de crise, a certeza de que está fazendo a sua parte e que o universo está em seu favor trará a calma necessária para tomar decisões assertivas, como discutimos anteriormente. É essa fé, essa convicção profunda que nasce de colocar Deus em primeiro lugar, que ativa as leis do sucesso de forma mais rápida e eficaz. As oportunidades parecem surgir, as pessoas certas aparecem, os recursos se materializam. Não é mágica, é o universo respondendo à vibração da sua fé e ao seu alinhamento com a fonte de toda a criação. Essa é a verdadeira essência do desenvolvimento pessoal no caminho para o triunfo duradouro. A vida, por mais bem planejada que seja e por mais fé que tenhamos, é feita de desafios. Obstáculos surgem, imprevistos acontecem, e é nesses momentos que a nossa resiliência é realmente testada. Mas há uma verdade profunda que muda tudo. A forma como você enfrenta essas adversidades muda radicalmente quando você coloca Deus em primeiro lugar. A prioridade no divino não elimina os problemas, mas te concede uma serenidade divina para encará-los, transformando o que antes seria um muro intransponível em uma oportunidade de crescimento para o seu triunfo. Lembra que falamos sobre o poder de ter calma? Essa calma, que é uma força silenciosa e estratégica, é um fruto direto de ter Deus como sua prioridade máxima. Quando a tempestade se aproxima, quem tem essa prioridade não se desespera. Há uma paz interna que transcende as circunstâncias, uma certeza de que não se está sozinho nessa batalha. É a fórmula da autoconfiança que não se baseia na ausência de problemas, mas na presença de uma força maior que te sustenta. Os salmos são um testemunho vivo dessa verdade. Eles são um manual poético de como navegar pelas crises da vida com fé e serenidade. Salmos como o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ou o Salmo 46, "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia", não são apenas palavras bonitas. São convites para ancorar sua alma em um poder superior, buscando refúgio e força justamente nos momentos de maior angústia. Eles nos lembram que há uma perspectiva maior, que o seu problema não é o fim, mas um capítulo na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Quando você enfrenta uma grande dificuldade, seja uma crise financeira inesperada, um problema de saúde grave ou um revés profissional, a tendência natural da mente é entrar em pânico, remoer o passado ou temer o futuro. É o diabo da preocupação e do medo, que Napoleão Hill tão lucidamente descreveu em Mais Esperto que o Diabo, tentando te paralisar.
Ele quer que você se sinta isolado e sem saída. Mas ao colocar Deus em primeiro lugar, você acessa uma perspectiva que o eleva acima do problema imediato. Essa perspectiva permite que você veja os problemas não como punições, mas como oportunidades disfarçadas. Oportunidades para fortalecer sua fé, para desenvolver sua resiliência, para aprender lições valiosas e para descobrir forças dentro de si que você nem sabia que existiam. É a aplicação prática de uma das maiores leis do sucesso. A adversidade contém em si a semente de um benefício equivalente ou maior. E para colher esse benefício, é preciso enfrentá-la com serenidade e fé. Pense em qualquer grande líder ou figura inspiradora que você admire. Muitos deles passaram por provações imensas, e foi justamente a forma como eles as enfrentaram, com uma paz interior e uma convicção inabalável em algo maior, que os elevou. Essa postura não é ingenuidade, é inteligência estratégica. É o entendimento de que, ao entregar a ansiedade e confiar na orientação divina, você libera sua mente para encontrar soluções criativas e para agir com sabedoria, pavimentando o caminho para o seu triunfo final. A sua vida, centralizada em Deus, torna-se um testemunho de que é possível superar qualquer tempestade com graça e força, assim como as frases de Napoleão Hill nos inspiram a manter a fé e a persistência em nosso propósito. Já entendemos que colocar Deus em primeiro lugar nos concede um alicerce inabalável, uma mente mestra espiritual, um propósito divino e uma fé inabalável para superar adversidades. Agora, vamos ver como essa prioridade se manifesta no seu caráter e nas suas ações diárias, revelando que a verdadeira abundância e o triunfo são reflexos de um coração alinhado, a integridade e o serviço. Quando você estabelece essa prioridade no divino, automaticamente seus valores se realinham. Não se trata de seguir regras cegamente, mas de viver de acordo com princípios universais de honestidade, ética e justiça que, por sua natureza, atraem o bem. Pense bem. A confiança é a moeda mais valiosa em qualquer relação, seja pessoal ou profissional. E a confiança só é construída sobre um pilar inabalável de integridade. Quem tenta prosperar enganando, manipulando ou agindo de forma duvidosa, pode até ter um sucesso efêmero, mas ele é como um castelo de areia que desmorona ao primeiro vento. A fórmula da autoconfiança verdadeira nasce da certeza de que você está agindo corretamente, e isso é um poder que ninguém pode tirar de você. Essa busca por integridade naturalmente desabrocha em uma mentalidade de serviço e contribuição. Se você se vê como um canal, como alguém que recebe bênçãos para transbordar, o desejo de servir ao próximo se torna um impulso natural. A riqueza que flui para aqueles que servem a um propósito maior, e não apenas aos seus próprios interesses, é um princípio que ecoa em todas as grandes filosofias de sucesso. É uma das mais poderosas leis do sucesso. Você colhe aquilo que você semeia, e você recebe na proporção do valor que entrega. As frases de Napoleão Hill sobre serviço útil e a lei da compensação são a base de toda a lei do triunfo. Ele afirmava que qualquer serviço que você presta com sua mente e seu corpo, você será compensado por ele de acordo com o valor desse serviço. Ele não estava falando apenas de dinheiro, mas de todo tipo de recompensa, respeito, influência, satisfação pessoal, oportunidades. E essa compensação é amplificada exponencialmente quando seu serviço não é apenas para o lucro, mas para o bem maior, alinhado a um propósito divino. Vejamos um exemplo prático. Um empreendedor que coloca Deus em primeiro lugar não vai buscar apenas o maior lucro. Ele vai se preocupar com a qualidade do seu produto ou serviço, com o bem-estar dos seus colaboradores, com o impacto da sua empresa na comunidade. Ele vai construir uma marca baseada em valores, em integridade. O resultado: clientes mais leais, funcionários mais engajados, uma reputação sólida e, consequentemente, um triunfo financeiro e social muito mais robusto e duradouro. Isso é o oposto do diabo da ganância e da ética duvidosa que Napoleão Hill expôs em Mais Esperto que o Diabo. Essa postura de integridade e serviço é um reflexo direto de um coração alinhado. É a prova de que o seu desenvolvimento pessoal não é apenas sobre o que você conquista para si, mas sobre a pessoa que você se torna no processo e o impacto positivo que você gera. Quando você vive com essa prioridade, você não apenas atrai a abundância, mas também a merece, construindo um legado que vai muito além das suas posses materiais. Muitos ainda carregam uma crença limitante de que colocar Deus em primeiro lugar é sinônimo de pobreza material ou de uma vida de privações. Como se a espiritualidade e a abundância financeira fossem caminhos opostos. Mas, permita-me desfazer esse mito de uma vez por todas. Essa é uma das maiores armadilhas do diabo da escassez,
que Napoleão Hill tão bem expôs em Mais Esperto que o Diabo, tentando nos convencer de que não podemos ter tudo. A verdade é que a prosperidade genuína, aquela que realmente dura e preenche, é o fruto natural de uma vida que prioriza o divino. Quando falamos de abundância verdadeira, não estamos nos referindo apenas a ter dinheiro no banco, embora isso seja uma parte importante e legítima. Estamos falando de plenitude em todas as áreas da vida. Financeira, claro, mas também relacional, ter relacionamentos saudáveis e significativos, espiritual, paz interior e propósito, saúde, energia e vitalidade, e mental, clareza e serenidade. A bênção de colocar Deus em primeiro lugar é que ela harmoniza todas essas esferas, permitindo que a vida flua em um estado de plenitude. Pense comigo, quando você está alinhado com princípios divinos de integridade, propósito e serviço, como vimos mais cedo, você se torna um ímã para o bem. O universo, ou a inteligência infinita que rege as leis do sucesso, responde à sua vibração. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir, as pessoas certas aparecem no seu caminho, e as soluções para os desafios se manifestam com mais facilidade. É a promessa de que a terra dará o seu aumento, uma metáfora para a sua vida, para os seus projetos, para suas sementes que você planta com fé e propósito. As frases de Napoleão Hill sobre a mente consciente e subconsciente ecoam esse princípio. Ele nos ensinou que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Quando você adiciona a essa equação a prioridade em Deus, você não apenas acredita em seu próprio poder, mas também no apoio de uma força universal que está trabalhando a seu favor. Essa é a fórmula da autoconfiança que te dá a certeza de que a abundância é seu direito de nascença, não algo a ser conquistado com esforço hercúleo, mas algo a ser recebido com gratidão e propósito. Muitas pessoas buscam a riqueza material como um fim em si mesma. E o que acontece? Mesmo que a alcancem, muitas vezes se sentem vazias, ansiosas, ou percebem que seus relacionamentos se deterioraram. Isso ocorre porque a busca não estava alinhada a um princípio maior. Em contraste, quem vive a lei do triunfo priorizando o divino, entende que a prosperidade material é uma ferramenta, um meio para expressar seu propósito e para servir. E é justamente por não ser o fim, que ela flui com mais naturalidade e traz consigo a paz. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas na vida que você constrói, uma vida de significado, de impacto e de paz interior. Colocar Deus em primeiro lugar é ativar um fluxo de bênçãos que transcende o que você poderia obter apenas com seu próprio esforço. É a garantia de que sua terra, que é a sua vida em todas as suas esferas, dará o seu aumento, manifestando uma abundância que é completa, duradoura e cheia de propósito, como prometem os Salmos e Provérbios. Chegamos ao ápice da nossa jornada sobre o poder de colocar Deus em primeiro lugar. Se você já compreendeu que essa prioridade traz clareza, fé, serenidade e atrai abundância, agora é hora de vislumbrar o impacto mais grandioso de tudo isso: a construção de um legado que transcende a sua própria existência. O verdadeiro triunfo não se mede apenas pelas conquistas que você alcança em vida, mas pela marca que você deixa no mundo, pela forma como sua vida inspira e eleva as futuras gerações. Quando você decide viver com Deus em primeiro lugar, suas ações e decisões são guiadas por princípios eternos de amor, ética e contribuição. Pense no impacto de uma vida assim na sua família. Filhos, netos e bisnetos crescerão em um ambiente onde a paz prevalece sobre o caos, onde a integridade é valorizada sobre a ganância, e onde a fé é um pilar de força, e não de fraqueza. Esse é um tesouro inestimável, um patrimônio muito mais valioso do que qualquer fortuna material. É a prova viva de que o diabo da desordem e do egoísmo, que Napoleão Hill tão bem descreveu em Mais Esperto que o Diabo, pode ser vencido quando a prioridade está na fonte do bem. Além da família, o impacto se estende à comunidade. Uma vida centralizada em Deus, que se reflete em serviço e generosidade, como vimos anteriormente, torna-se um farol de esperança e inspiração. Pessoas ao seu redor são tocadas pela sua serenidade em meio à crise, pela sua sabedoria nas decisões e pela sua integridade nos negócios. Você se torna um agente de transformação, um exemplo prático de que é possível prosperar com propósito e ética. As leis do sucesso, quando aplicadas com essa base divina, geram não apenas riqueza pessoal, mas também bem-estar coletivo. O triunfo, nesse contexto, não é apenas o sucesso em sua carreira ou a segurança financeira. É uma vida que inspira, que eleva outros, que contribui para um mundo melhor. É a certeza de que sua jornada teve um propósito maior, um significado que ecoa através do tempo. Para Napoleão Hill,
Ter um propósito definido era crucial, mas esse propósito alcançava seu clímax quando se conectava a um desejo ardente de servir à humanidade. Essa é a essência da lei do triunfo. A recompensa máxima vem quando seu serviço se torna universal. Reafirmo, a maior das leis do sucesso, a mais poderosa fórmula da autoconfiança para um desenvolvimento pessoal completo e um triunfo duradouro, é o alinhamento com a fonte de toda a criação. É a compreensão de que, ao colocar Deus em primeiro lugar, você ativa um fluxo de bênçãos que garante uma vida de propósito, paz e uma abundância que transcende o tangível. É a sua garantia de que cada passo é guiado, cada esforço é honrado e cada desafio é uma oportunidade para fortalecer seu caráter e expandir seu legado. Como as frases de Napoleão Hill e os Salmos e Provérbios nos ensinam, a sabedoria divina é a bússola mais segura para navegar a vida e construir um futuro que não só beneficia você, mas a todos que você toca. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Coloque Deus em primeiro lugar, um mergulho profundo em uma das leis do sucesso mais poderosas e, paradoxalmente, mais mal compreendidas para o seu triunfo. Percorremos um caminho que nos mostrou que essa prioridade não é religiosidade, mas um alicerce inabalável para sua vida, que ela concede uma mente mestra espiritual, fonte de clareza e paz, que seu propósito ganha uma dimensão divina e imparável, que a fé se torna inabalável e um motor para a manifestação, que as adversidades são superadas com serenidade, que a integridade e o serviço se tornam reflexos naturais, e que a verdadeira abundância, em todas as esferas, é o fruto de uma vida alinhada. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas transformadoras frases, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de colocar Deus em primeiro lugar não é uma teoria para ser debatida. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar cada aspecto da sua realidade. É a hora de você parar de tentar carregar o mundo nas costas sozinho e abraçar essa lei suprema que o universo tem reservada para o seu triunfo e sua abundância. Você está realmente pronto para romper com o controle excessivo, para silenciar o diabo da ansiedade e da dúvida que Napoleão Hill nos ensinou a combaterem mais esperto que o diabo, e para manifestar a vida extraordinária que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi o maior insight que você teve hoje sobre como essa prioridade em Deus pode, de fato, impactar a sua jornada para o sucesso? Olhando para a sua vida hoje, em qual área específica você sente que precisa, a partir de agora, entregar mais o controle e realmente colocar Deus em primeiro lugar? Seja honesto consigo mesmo. Como essa nova perspectiva pode mudar a forma como você persegue seus maiores objetivos e busca o seu triunfo? Pense grande. O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como uma prioridade espiritual molda o sucesso terreno, é um tesouro que poucos possuem. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o alicerce de cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar as tempestades da vida com sabedoria, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. E se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força do divino, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da fé e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.